Na semana em que a gente grava esse programa, chuvas em Minas Gerais vitimaram mais de 60 pessoas, entre mortos e desaparecidos. Isso sem falar nas pessoas que perderam tudo e nas cidades impactadas. As notícias sobre desastres ambientais se sobrepõem com cada vez mais frequência, a ponto de você talvez nem saber responder qual foi a última tragédia com imagens chocantes que chegaram até você. No programa de hoje, a gente conversa sobre o impacto da crise ambiental na saúde coletiva. O Sala de Convidados está no ar. Toda vez que chove, minha casa aí enche. Quando o clima muda assim, toca até aquela sirene no morro, né? Não basta somente um alarme. O pessoal já entra em pânico. Nós somos um dos municípios que mais sofrem com deslizamento. As soluções, elas têm que ser proporcionais ao nível de crise que está colocado. Então, quando você planeja algo para o urbanismo da cidade, a gente não fica só focado na especificidade de uma secretaria. Hoje eu deixei de trabalhar para começar a secar as coisas em casa. A crise climática, ela é, antes de tudo, uma crise de saúde pública. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre crise ambiental e saúde coletiva, Karen Friedrich, integrante do Grupo de Trabalho de Saúde e Ambiente da Abrasco. Também comigo aqui no estúdio, Vinícius Vilela, major da Defesa Civil do município de Paraíba do Sul. E participando dessa conversa remotamente, Raquel Neves, coordenadora do Núcleo de Defesa Civil Comunitária da Chatuba, em Petrópolis. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixe de participar. Karen, Major, Raquel, que prazer ter vocês aqui com a gente hoje para debater esse tema super importante. E Karen, eu começo refletindo essa fala que a gente vai ver daqui a pouco na matéria se repetir, do Alexandre Pessoa, falando sobre o impacto disso na saúde, né? A gente vê muito impacto estrutural nas cidades e na vida das pessoas que perdem suas casas, suas vidas, mas a gente olha pouco, talvez, ainda para o impacto na saúde coletiva. Qual é a dimensão dessa integração entre essas pautas? Bom dia, Yasmine. A integração é enorme, né? Eu acho que como o Alexandre colocou, a gente vê, né, diretamente esse impacto, né, que é muito chocante sempre quando a gente assiste, inclusive pela mídia, e a gente, obviamente, tem aquelas consequências diretas, né? Então, o acesso à água fica comprometido, a água adequada, às vezes o acesso aos alimentos, isso nos momentos durante e pós a tragédia, né? Mas a curto prazo. Mas a gente tem consequências a longo prazo muito graves, né? Então, todo o Sistema Único de Saúde, ele precisa estar preparado para atender tanto essas demandas imediatas quanto aquelas demandas crônicas, né? Então, toda vez, né, que acontece um desastre, a gente vê várias declarações sobre a necessidade de preparação, né, das cidades, mas também do SUS, né, e aí até a próxima chuva parece que as memórias se perdem e as cidades não se estruturam, né, e é claro que essa crise climática que a gente vê hoje, né, na verdade, entre crise e um colapso, né, porque a crise parece uma coisa que vai passar, e o que a gente vê é que a natureza já não dá mais conta, né, das ações humanas e a gente tem essas graves consequências, né? Então, toda essa preparação para esses eventos agudos, vamos dizer assim, mas também um acompanhamento, né? E só lembrando que saúde coletiva não é só aquilo, não é a saúde, não é a doença, é um conjunto de fatores que importam e que vão determinar a condição de saúde de uma população. Então, vai ter a questão do acesso à terra, acesso a trabalho, acesso a lazer, né? Além do óbvio que é água, comida, habitação, que também estão comprometidos. Então, a gente também precisa ampliar muito esse olhar da saúde coletiva, até que para preparação para esses eventos também considerarem esses outros fatores. Major,
Hoje você está em Paraíba do Sul, mas você já tem uma experiência também em Petrópolis. A gente conversava aqui, você estava citando vários municípios aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a experiência te levou para esses espaços. E eu queria, se fosse possível, que você me trouxesse um ou dois pontos que estão presentes em todos os municípios que são impactados por essa crise climática. Bom dia, é uma honra poder estar aqui hoje. Na verdade, o impacto na saúde pública, né, decorrente dos desastres, tem uma camada de 3 níveis que a gente costuma comentar. Tem o impacto primordial, inicial do desastre, que são os óbitos, os feridos que são oriundos ali desse impacto inicial, né? Os desastres geológicos, eles têm essa característica de ser muito impactantes, né? De causarem danos humanos maiores. Então, já impacta diretamente ali a questão dos hospitais públicos, né, da questão da emergência, que é sobrecarregada nesse momento inicial. E a gente vê posteriormente aí as doenças que são oriundas dos desastres, né, o contato com a lama, o contato com a água, que também gera um impacto aí nas UBSs, né, dos bairros e no próprio hospital de referência. E eu acho que a questão mais importante, acho que fica mais evidente, é o impacto da saúde mental. Que a gente observa a cidade de Petrópolis, as cidades, né, serranas que tem ali um histórico recorrente de desastres, que as pessoas ficam ali com a sua saúde mental impactadas com aquele cenário, com as imagens que a gente mostrou antes de iniciar o programa aqui, que realmente ficam na memória e as pessoas, a cada chuva que se aproxima, né? O meu município, por exemplo, agora não foi impactado, mas eu recebo mensagens diariamente, né, as pessoas perguntando se a chuva de Juiz de Fora ela vai chegar na minha cidade, se o rio ele vai subir, se ele vai inundar. Então, gera na população, mesmo que o impacto, o desastre não tenha acontecido no nosso município, né, no município ali que a gente trabalha, isso acaba ocasionando aí um trauma coletivo nas pessoas que observam pela TV esse desastre enorme. Com certeza. Raquel, a gente vai trazer ao longo aí do programa a importância da participação das pessoas que vivem no território para mudar os impactos dessa crise climática, ou me corrigindo já, porque, né, Karen, não é uma coisa momentânea, né? O impacto dessas tragédias na vida das pessoas. Eu queria, para começar, que você apresentasse o NUDEC, do qual você é coordenadora. Eu queria que você explicasse o que ele é e como é que você se tornou coordenadora. Bom dia a todos, é um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Eu acho que é super válido debater cada vez mais isso, né? E eu sou de Petrópolis, eu sou da cidade mais vulnerável do Brasil, né? A gente tem altos índices de riscos geológicos e hidrológicos também, então isso já diz muito. E nós tivemos aí várias situações, vários anos com tragédias socioambientais atingindo a região de Petrópolis e todo o entorno. E a maior foi a de 2011 e depois a gente teve essa última de 2022, que foi muito impactante também. Então, a partir de 2022, o bairro que eu moro, que é o bairro Caxambu, ele foi atingido por parte dessa tragédia. E nós tivemos deslocamento de rochas, nós tivemos muita água invadindo o bairro, muitas casas foram atingidas e nós tivemos vários óbitos aqui no bairro Caxambu também. E aí, junto com tudo isso, veio aquela sensação de impotência, né? Como fazer para ajudar essas pessoas? Será que a gente está preparado para ajudar? Né? Porque às vezes... acho que o Major vai até entender o que eu estou dizendo, né? Que às vezes você, na ânsia de ajudar no momento de emergência, você acaba atrapalhando o trabalho das autoridades, dos bombeiros, da Defesa Civil e de várias outras frentes que se formam para poder atender a população. Então, em 2022, isso aconteceu muito perto da minha casa, a cerca de 200 metros de onde eu moro. Nós ficamos com uma sensação de impotência muito grande, porque a gente não sabia como ajudar as vítimas e a gente colocou a mão na massa assim mesmo para poder ajudar. E depois que passou esse primeiro momento, eu entendi que era preciso mais, que a gente precisava se estruturar, que a gente precisava unir outras pessoas da população, da comunidade, para ajudar nesses momentos, porque não vai deixar de chover, as chuvas vão continuar caindo, as tragédias, a gente gostaria muito que as tragédias não acontecessem mais,
mas a gente está vendo que a cada ano essas tragédias elas vêm aumentando e vêm acontecendo em outras regiões do nosso país. Então, a gente precisa estar preparado para poder ajudar no momento de necessidade. Então, a chuva aqui em Petrópolis foi dia 15 de fevereiro de 2022. Em agosto de 2022, nós criamos o NUDEC, que é o Núcleo de Defesa Civil Comunitária. Petrópolis hoje tem mais de 30 NUDECs, tá? O mais antigo é o NUDEC do Vale do Cuiabá, que surgiu aí perto da tragédia de 2011, e aí ao longo dos anos foram sendo criados outros com a incidência maior após a tragédia de 2022. Então, a população entendeu que é necessário treinamento, que a gente precisa se preparar através de cursos e outras ações, outras medidas para poder ajudar a própria população. Então, foi assim que surgiu o NUDEC, e aí os próprios voluntários do nosso núcleo me escolheram para estar à frente desse desafio. Que bom ter sua participação aqui hoje. Major, queria comentar? Comentar sobre o que ela falou, comentou com relação a tentar ajudar e acabar ali tornando uma vítima, né? O movimento de massa são típicos de Petrópolis, então você pode ter uma réplica, por exemplo. Então vai tentar salvar uma vítima ali no movimento de massa, num evento desse, e acaba sendo mais uma vítima e complicando ainda mais a ação das equipes de socorro. Eu quero dar uma atenção especial para isso depois que a gente vê a reportagem, porque essa integração população-defesa civil salva muitas vidas, né? Eu acho que é importante a gente focar nisso um pouquinho. Fala, Karen. Eu acho que na questão ambiental como um todo, a população é fundamental, né? E é fundamental que as políticas públicas sejam elaboradas ouvindo essas populações, que são as que mais conhecem o território, já sabem, às vezes, conseguem, né, prever uma tragédia anunciada. Então, na questão da saúde, ouvir a população, ou não só ouvir, né, mas seguir aquilo que essa experiência é fundamental. Então, claro, isso é uma forma, né, de atuar na prevenção, que é muito eficaz. Com certeza. Longe de querer aceitar a crise climática como o novo normal, 94% dos brasileiros afirmam perceber seus efeitos, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A repórter Juliana Duarte foi às ruas do Rio de Janeiro ouvir os cariocas sobre essa percepção. Em alguns dias o sol é quente demais, em outros a chuva vem com tudo. Não dá para negar. A crise climática já faz parte da rotina. Eu hoje estou aqui na Praça Sans Penha, zona norte do Rio, para saber como é que as pessoas estão sentindo esses impactos no dia a dia. Vamos ver? Você tem sentido mudanças no clima nos últimos anos? Tenho sim. Muitas. Hora tá sol, hora tá abafado, hora tá chovendo, o tempo tá maluco, não era assim. Cara, então sim, eu acho que com o aquecimento global, essas coisas cada vez mais ficam evidentes no nosso dia a dia, assim, as mudanças de chuva para calor e tal, muita gente fica doente por causa dessas mudanças tão abruptas, né? O que você tem sentido? Toda vez que chove, minha casa aí enche, aquele negócio molha tudo. Quando tá aquele calor terrível, e agora a chuva. A gente teve uma chuva recente, como é que tá a tua casa agora? Tá cheia d'água. Você mora onde? No Morro do Salgueiro, Tijuca. Eu sou de Vila Isabel, eu moro na comunidade do Morro do Macaco. E o que teve de gente que já perdeu tudo com enchente, pegou doença também, lectospirose, devido à falta de saneamento. Quando o clima muda assim, toca até aquela sirene no morro, né? Para alertar, né, o alerta da Defesa Civil, o pessoal já entra em pânico. Já recebeu o alerta no seu celular? Recebi todos os dias. Como é que fica o coração quando o alerta chega? Eu já penso principalmente no povo de rua. O que muda na sua rotina quando chove muito, quando faz muito calor? Tudo. Hoje eu deixei de trabalhar para começar a secar as coisas em casa. Tá vindo a chuva de novo. Você acha que essas mudanças impactam a população de forma igual ou desigual? Desigual, totalmente desigual, né? Quem sofre mais? Eu acho que o pobre sofre muito mais. Eu acho que quem fica bem com isso é quem tem dinheiro, né? Quem tem situação financeira muito boa. Eu conversei com Alexandre Pessoa, pesquisador da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz, sobre os impactos da crise climática no município do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem problemas históricos persistentes.
e que se agravam muito diante das mudanças climáticas, ou seja, saiu dos relatórios científicos e está nos corpos das pessoas, no seu cotidiano, os eventos extremos de grandes inundações, de prolongamento de estiagem com falta de água, com ondas de calor, que interfere no cotidiano das pessoas, nas suas condições de trabalho. Entre os maiores agravantes, Alexandre destaca as sucessivas crises oriundas de questões relacionadas à insegurança hídrica. Você tem a falta de energia elétrica, o sistema cai, o que compromete o sistema de bombeamento do fornecimento de água, então, consequentemente, você não tem água. Os serviços de saúde ficam tensionados, tá certo? O sistema de transporte, ou seja, isso gera uma crise também econômica, as pessoas inclusive compram água mineral em situações dessas, e isso gera também impactos à saúde. Eu acho que é importante colocar que a crise climática, a profunda crise ambiental que vivemos, ela é, antes de tudo, uma crise de saúde pública. Dados de 2024 revelam que a insegurança hídrica afeta 15% dos domicílios no município do Rio de Janeiro e que 27% das famílias que têm algum tipo de insegurança hídrica passam fome. Para Alexandre Pessoa, é fundamental o investimento em políticas que trabalhem a intersetorialidade. Não é novidade o que o próprio Sistema Único de Saúde afirma, que tem que haver um diálogo entre sistemas. Eu vou dar 3 exemplos do que está sendo discutido hoje. O Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar ou Nutricional. A integração desses agentes públicos com uma capilaridade enorme significa medidas adaptativas concretas para salvarmos vidas, desde o momento dos eventos extremos, do resgate, como das etapas de reconstrução que são necessárias. Agora, tudo isso exige prevenção. O pesquisador ressalta que a emergência climática não pode ser tratada como algo distante e que, apesar do desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre o tema, é preciso compromisso político nesse enfrentamento. As soluções, elas têm que ser proporcionais ao nível de crise que está colocado. Caso contrário, o Estado não consegue resolver os problemas. E o Estado só vai resolver se ele trabalhar com a população e se a população tiver com clareza diante desses eventos extremos, não basta somente um alarme, uma sirene que deixam as pessoas preocupadas, mas para onde elas se deslocam, como elas se organizam, como ela faz a proteção individual e comunitária. É uma análise multiescalar. E olha, já vou trazer aqui a participação da nossa audiência. Você que está em casa ou no trabalho, acompanhando o programa, não deixa de participar. Você já viveu a experiência de uma chuva transbordando na sua casa? Manda para a gente essa experiência, compartilha para a gente enriquecer aqui o nosso programa. A Renata Cristina mandou para a gente pelo Instagram. Como ter esperança de que a saúde coletiva será cuidada nesse momento de crise climática, quando governos como o de Minas Gerais praticamente zeraram os recursos para a prevenção de desastres no Estado? E aí, Major, eu vou trazer para você, deixando Karen e Raquel convidadas a comentar, mas não reduzindo a responsabilidade do governo que a telespectadora está se referindo aqui, mas não é uma exclusividade do governo de Minas Gerais. O que acontece quando há cortes ou não há entrega de recursos esperados para prevenção de acidentes? Pode chamar de acidentes? Como é que é a palavra correta? Não é um acidente, né, Karen? Desastre. Desastre. Como é que é isso? Então, na verdade, a gente não pode nem mais chamar de desastre natural, né? Esse termo está entrando, inclusive, em desuso, não se fala mais desastre natural. Entende-se que o desastre realmente ele tem a participação direta do homem nesse... Qual o termo melhor hoje para se falar? Desastre, né? Desastre ambiental, né? Então, a gente observa que se não houver esse investimento em prevenção,
com certeza teremos novos eventos traumáticos aí acontecendo anualmente. Então a mudança climática está aí, né? A gente tem visto aí a mudança grande no regime de chuvas, dos aumentos dos índices pluviométricos, né? Cidades, por exemplo, como Juiz de Fora, que a gente está vendo agora em tela, né? Não tinha um histórico muito recorrente de chuvas muito elevadas, né? E aí esse verão aconteceu um evento, né, com índice pluviométrico muito alto naquela região. Então existe, né, tem que existir por parte da população e dos governos, né, essa adaptação. Existe adaptação a esse novo período que está vindo. Então a gente não tem como, de forma imediata, alterar o que vai acontecer, mas tem como se adaptar. Então, como o pesquisador ali comentou anteriormente, a gente tem que saber, a população tem que saber o que fazer, para onde se dirigir. Isso é um trabalho que é feito antes do desastre acontecer, para que quando ocorra um evento traumático, um evento adverso como esse, né, os danos, né, tanto humanos quanto materiais, sejam mitigados, sejam reduzidos. Então, o processo de adaptação da sociedade ele tem que ser muito forte. As pessoas têm que passar a dar mais atenção à defesa civil dos municípios, do Estado, seguir as orientações, é importante. A gente tem um trabalho, né, que já está sendo implementado e que precisa ser mais fortalecido por todos os agentes. Mas deixa eu reforçar aqui a pergunta. No caso de Minas Gerais, ao que consta, houve uma entrega de menos de 10% do valor que era esperado. Eu queria que, na prática, na gestão, o que acontece quando você não tem recurso? Qual é a primeira coisa que deixa de ser feita para que a população se integre e possa saber o que fazer? Então, quando não há esse investimento, né, essa orientação à população, os efeitos são traumáticos, né? Os danos causados ali à população são muito maiores, né? Tivesse tido ali um investimento maior, né, algo mais robusto, com certeza os impactos desse evento traumático seriam menores. Karen. Não, só lembrando que essa semana, né, isso que o Major falou é fundamental, né? É importante, a gente, na COP30 foi anunciado um plano pelo governo brasileiro de adaptação ao clima. Essa semana saiu o documento mais completo, inclusive com planos setoriais, então tem o plano setorial de saúde, de agricultura, de pesca, etc. Então é fundamental, né, que primeiro que esses planos sejam seguidos, os estados também podem elaborar seus planos específicos de acordo com a realidade local. Então, às vezes, algo que serve para Paraíba do Sul não serve para Juiz de Fora, não serve para o Nordeste brasileiro, né? Então, é muito importante que esses governos locais tenham responsabilidade de financiar aquilo que é o mínimo, né? E também serem responsabilizados depois também por essa falta de financiamento. E aí, Raquel, a gente entrando nesse tema que a Karen trouxe antes da matéria e que o Major está falando aqui que é essencial, a participação comunitária. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do NUDEC. Existe uma rotina? Vocês têm integração com escolas, que eu já soube. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse trabalho de estudo para prevenção, né? Para você saber lá como se integrar à defesa civil, auxiliar seus vizinhos. Como é que funciona isso na prática? Bom, Yasmin, ainda pegando um gancho nas falas anteriores, para nós que estamos na comunidade, se você não tem investimento em prevenção, você vai ter óbito, né? Então, para nós é uma conta muito simples. Né? Se você não investe em obras, se você não investe em saneamento, se você não investe em políticas públicas de proteção ambiental, se você não pensa na questão dos rios, isso tudo, no final, quando vem as chuvas, vai gerar óbito para a comunidade. E isso foi um fator determinante para que os NUDECs se organizassem e pensassem em como reduzir isso, como mitigar isso, né? Então, quando a gente começou a organizar um NUDEC aqui no Caxambu, o que a gente pensou? Bom, a gente precisa de pessoas. A gente começou a organizar essas pessoas. Criamos um grupo de voluntários, fizemos um treinamento junto com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil aqui da cidade. E aí a Defesa Civil nos deu todo o apoio para que nós organizássemos o nosso núcleo de defesa civil comunitário. E aí a gente foi aprender, por exemplo, o que é um RO, um registro de ocorrência, porque as pessoas que estão na comunidade não têm noção do que é isso, né? A gente foi entender o que é risco, vulnerabilidade, nós fomos entender como é que faz para medir a chuva,
né? Então, a gente começou a entender a questão da chuva através dos pluviômetros. Então, começamos a primeiro organizar tudo isso e organizar essas ideias e como a gente poderia levar isso para a comunidade. Então, começamos a organizar oficinas de pluviômetros caseiros com as escolas. O meu bairro tem 3 escolas públicas que hoje são pontos de apoio. Em 2022, apenas uma era ponto de apoio para a população. Hoje são 3. E hoje nós fazemos todo ano as oficinas de pluviômetros caseiros com essas escolas, com as crianças, para que elas repliquem essa tecnologia dentro das suas casas, com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, que é uma tecnologia muito simples que a gente faz através de uma garrafa PET, né? Então, isso é muito legal. Foi uma das primeiras ações que nós fizemos. Depois, a gente entendeu que o Caxambu, por exemplo, como bairro, não tinha um mapa, né? Com a chuva de 2022, a gente não sabia onde começava o bairro, onde terminava o bairro, não tinha um mapa. Nós mobilizamos aí várias pessoas da comunidade para criar um mapa do bairro. O bairro é grande, é subdividido em 3 grandes regiões. Então, hoje nós temos um mapa do bairro. Com esse mapa, a gente conseguiu fazer o mapeamento participativo junto com a Defesa Civil. Para quê? Para traçar as rotas de fuga, né? Como que o morador que está numa determinada área do bairro, que foi atingida por uma chuva, uma tragédia como essa, como que ele faz para chegar num ponto seguro, que é o ponto de apoio? Então, a gente fez esse mapeamento, todo ano esse mapeamento ele é refeito, a gente atualiza essas informações em conjunto com a Defesa Civil e com a comunidade. Então, hoje, os moradores, eles sabem que se der qualquer problema, numa emergência, passou daquele índice da chuva, que é considerado inseguro para a população, ela tem que se deslocar para o ponto de apoio. Então, a gente foi repetindo esse exercício nos últimos anos, de maneira que hoje as pessoas já sabem, ó, aqui é ponto de apoio, aqui é rota de fuga, aqui o pessoal do NUDEC já mapeou, aqui a Defesa Civil já passou, entendeu? Então, isso foi um trabalho que a gente fez inicialmente. Nós fazemos reuniões periódicas do NUDEC, então todo mês a gente se reúne, os voluntários, para pensar o que a gente já conseguiu fazer, o que falta fazer. Tem que mandar um ofício para tal secretaria, isso aqui a Defesa Civil pode ajudar, isso aqui a Secretaria de Meio Ambiente pode ajudar, isso aqui a Prefeitura pode fazer. A gente precisa de um treinamento, vamos buscar apoio? Quais são as instituições que podem nos ajudar oferecendo um treinamento para a população? Então, por exemplo, nós fizemos um treinamento fantástico com o pessoal da UMS, através da SOS Serra, que é uma ONG parceiríssima nossa aqui, que conseguiu um treinamento gratuito para todos os voluntários. Eles atuaram em Brumadinho, eles atuaram no Rio Grande do Sul, eles estão atuando em Juiz de Fora agora. Então, nós fizemos esse treinamento muito bacana com eles, de primeiros socorros e várias outras situações. Então, eu acho que além da vontade da população se unir, é necessário que a gente tenha todas essas questões aí de parcerias, de organização. A população ela precisa entender que ela tem como ajudar e como ela pode ajudar. É claro que se a gente tiver as obras de prevenção, né, que vão evitar muita coisa, mas a gente sabe que isso é uma outra questão, é um outro assunto, né? Mas a população ela tem que entender que ela pode ajudar e saber como ela pode ajudar através da mobilização da própria comunidade. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, nós vamos a Nova Friburgo conhecer projetos e soluções preventivas que nasceram da experiência traumática de desastres ambientais. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre crise ambiental e saúde coletiva. Comigo no estúdio para essa conversa, Karen Friedrich, integrante do Grupo de Trabalho de Saúde e Ambiente da Abrasco. Também comigo aqui no estúdio, Vinícius Vilela, major da Defesa Civil do município de Paraíba do Sul. E participando dessa conversa remotamente, Raquel Neves, coordenadora do Núcleo de Defesa Civil Comunitária da Chatuba, em Petrópolis. E essa é a hora de você participar do programa, mandando as suas perguntas
perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. No último dia 12 de janeiro, uma das maiores tragédias ambientais da história brasileira completou 15 anos. Nova Friburgo perdeu mais de 450 moradores no desastre que deixou marcas na história da cidade. Do alto, Nova Friburgo impressiona pela beleza. Mas essa mesma paisagem também guarda memórias difíceis. Em janeiro de 2011, chuvas extremas provocaram deslizamentos e enchentes na região serrana do Rio de Janeiro. Aqui em Nova Friburgo, bairros inteiros foram atingidos. 15 anos depois, a cidade busca transformar a tragédia em prevenção. Foi bem aqui, o material que desceu e ele espraiou. Ele destruiu praticamente toda a igreja, ficando só a fachada, e ele encheu a praça de lama. Aqui teve intervenção do Estado. Nossa equipe acompanhou as secretarias de Defesa Civil, Obras e de Meio Ambiente do município no trajeto da área piloto de sucessivos projetos de prevenção de riscos. No bairro Duas Pedras, próximo a um hospital de referência na região, uma novidade fruto da cooperação com o Japão. Nova Friburgo terá a primeira barreira SABO do país, uma tecnologia japonesa para conter fluxos de detritos. Essa barreira é uma estrutura física grande e robusta, né? Ela funciona quase como uma barragem, ela tem um objetivo de conter esse material, conter essa energia e que a gente consiga dissipar esse material que vai ser repousado sobre essa estrutura de forma mais lenta e que a gente depois possa fazer todas as intervenções de manutenção para que ela possa novamente ser utilizada dessa forma. Com aproximadamente 60 metros de largura e 14 de altura, a expectativa é que a obra seja iniciada ainda no primeiro semestre de 2026, com duração de 1 ano e meio, e que possa ser replicada em outros municípios. Nós somos um dos municípios que mais sofrem com deslizamento e, consequentemente, com morte através desses desastres naturais. Então, se a gente ser o primeiro município no Brasil com essa estrutura, é muito gratificante, porque a gente consegue mostrar para o Brasil, num cenário nacional, que nós somos uma gestão que pensamos no desastre, que nós pensamos na mitigação do risco, para a gente trazer de novo a segurança para os moradores. Alexandre Sanglar, arquiteto da Defesa Civil de Nova Friburgo, destacou que essa região foi bastante atingida pela tragédia de 2011 e que, ao longo dos anos, foram feitas obras de drenagem, estabilização de encosta, retaludamento, cortinas atirantadas. Para ele, o que aconteceu há 15 anos foi um marco que despertou o país. O que nós evoluímos de lá para cá? Na época, Friburgo não tinha nenhuma secretaria de Defesa Civil. Era uma subsecretaria. Hoje nós já somos uma secretaria e a gente veio, junto com o governo estadual e o governo federal e com o apoio também do governo japonês, a gente veio se preparando, em razão de ser já um país que tem uma experiência muito grande com desastres naturais, a gente veio se preparando com medidas estruturais, que são obras, e medidas não estruturais. Nesse enfrentamento, entre as medidas de prevenção estão os alertas da Defesa Civil e a orientação de deslocamento da população para pontos de apoio em situações de risco. A gente já começa a capacitar alguns núcleos, que são pessoas proativas, que já se colocam à disposição. Então a gente está começando a treinar esse pessoal. Nós vamos implantar 15 em Nova Friburgo. A gente hoje tem uma funcionando, vão ser mais 14. E isso é muito importante porque isso conscientiza a população. Outro projeto relevante é fruto de uma parceria entre a Fiocruz e o Ministério das Cidades, que elegeu 12 municípios de 6 estados brasileiros para contribuírem com a elaboração de um manual a partir de suas diferentes realidades locais. É um projeto guarda-chuva, sim, onde a gente consegue olhar num trecho do território todos esses setores urbanos que são afetados pelas mudanças climáticas, pelo agravamento dos desastres, né? Nova Friburgo Resiliente, um projeto modelo de prevenção. De forma, numa área do território, a gente consegue olhar
de forma horizontal, ou seja, transversal, todos esses fatores que afetam. Então, olha, aqui nessas áreas tem as áreas que já teve escorregamento. Então, aqui teve um escorregamento muito grande e essa barreira vem para resolver esse problema aqui. Para a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo, as conquistas são frutos de um trabalho de planejamento urbano integrado. Hoje a gente trabalha muito mais em parceria com as secretarias. Então, quando você planeja algo para o urbanismo da cidade, a gente não fica só focado na especificidade de uma secretaria, mas a gente avança com o conhecimento da Defesa Civil, conhecimento da Secretaria de Obras, conhecimento da Secretaria de Habitação, dentre outras várias secretarias que nos ajudam. Então, eu acho que o maior avanço é a gente somar esses esforços, somar esses conhecimentos para a prevenção do risco da cidade. E olha, trazendo ainda mais uma participação da audiência para você, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas você pode mandar sua mensagem, eu compartilho aqui com os convidados, não deixa de participar. O Rodinei encaminhou para a gente o seguinte comentário: educação ambiental, incluindo o combate ao negacionismo sobre a crise climática, hoje mais do que nunca é fundamental num bom planejamento de saúde coletiva. E aí, Karen, eu queria emendar esse comentário do Rodinei com o que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa e no intervalo, né? O quão claro está, não só cientificamente, mas para qualquer leigo ver que as coisas estão interligadas. E aí a gente falava aqui sobre a questão do modo de produção do agronegócio, né, que causa inúmeros impactos que muita gente não correlaciona. Queria que você trouxesse um pouquinho, breve relato sobre como é que pode se mostrar para uma pessoa leiga a claridade com que está se fazendo a percepção da crise climática e sua relação com o modo de produção. Olha, Yasmine, eu comecei a refletir o que é leigo, porque a Raquel traz uma experiência, né, que é das comunidades, a sabedoria dessas comunidades e da população que está se virando. Né? Quer dizer, é fundamental, a gente valoriza muito, mas perceba, às vezes a população ela acaba tendo que ocupar um espaço que o poder público deixou vago. Né? Então, a questão do leigo, né? E às vezes a gente vê muitos gestores, às vezes governadores, prefeitos, serem os leigos da história, né? Sendo os negacionistas. Né? Então, quando a gente vê, né, uma falta de investimento, por exemplo, do Estado de Minas, né, nessa área, o que acontece? Será que o governador está negando essa questão ambiental e a população não? Então, às vezes, a gente vê, assim, a gente espera uma sabedoria maior do poder público e essa sabedoria está vindo da população. Né? Então, assim, o negacionismo, vamos dizer assim, do problema, às vezes está vindo de pessoas que não deveriam, porque aí tem outros interesses, né, que não é o benefício da população. Então, isso é fundamental, né? E não dá para a gente falar de desastre ambiental nas cidades, nas metrópoles, sem a gente pensar do processo de ocupação do solo, processo de ocupação do campo, né? De exploração das florestas, que vem de muitas décadas, né? A partir do momento, né, que séculos atrás, né, a gente não teve uma política de ocupação da terra, né, principalmente quando existiu naquela abolição da escravatura, né, teórica, essa população foi jogada nas cidades, teve que buscar modos de se virar, assim como as populações estão procurando hoje. Então, a ocupação do solo no campo, na floresta, está sim, né, a falta de planejamento, essa ocupação indevida, está gerando esses problemas nas cidades. Né? Então, quando a gente tem, no caso do Rio Grande do Sul, a questão da pecuária intensiva, da agricultura também com grandes extensões de terra, plantando uma única planta, jogando ali substâncias químicas que estão acabando com a biodiversidade, incluindo a flora, né? Outros vegetais que servem de barreira. Então, a gente tem um problema muito complexo. E aí, a prevenção, a gente está falando muito de uma prevenção emergencial, mas tem essa outra prevenção que parte para essa política de ocupação do solo no campo, nas florestas. Né? A gente vê o avanço da fronteira agrícola, por exemplo, na Amazônia, e que está desertificando lá, queimadas, desmatamento, e isso está levando a seca em outras regiões do país.
né? Então as pessoas armazenam água. Inclusive, a gente fala muito de água mais seca, o Major falava aqui antes de começar o programa, né, Major, que são 80% dos... A grande parte das decretações de situações de emergência do Brasil são por causa de seca. É importante então, dizer veja, isso. na produção de alimentos, o impacto disso, aí a população armazena água e aí pode levar a arbovirose. Então, a gente tem que ter soluções que combatam também esse problema, né? E as populações do campo continuam saindo. A juventude do campo não tem, às vezes, espaço para trabalho e acaba ocupando as cidades. Então, a gente tem esse cenário assim, que de prevenção é um pouco mais complexo. Já ia passar para você, mas você quer fazer um comentário sobre a fala da Karen, né? É só sobre a fala dela com relação à ocupação do solo, né, e a questão da urbanização que aconteceu de forma desordenada no país. Mas um problema que a gente da Defesa Civil observa também é que toda vez que a gente faz um mapeamento das áreas de risco dos municípios, a gente observa que essas áreas têm aumentado cada ano que passa. Então, isso é um problema que a gente já tem um problema grande, que é o que está instalado hoje, só que se essas áreas continuarem sendo ocupadas de forma desordenada, é um trabalho maior, é uma possibilidade de vítimas, de óbitos, de risco à população maiores ainda. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar em cessar essas áreas, o aumento das áreas de risco. Nós temos que parar já o que já está ruim, né? Porque aumentar isso realmente vai ser muito complicado. Começar pelas decisões do Congresso, né, que flexibilizam regras ambientais e que isso não beneficia a 99% da população, né? Acaba beneficiando construções irregulares e mesmo plantios, principalmente, né, Karen, plantios em áreas irregulares, né? Agora, queria trazer o projeto do IRRD Cidades, do qual tanto Paraíba do Sul quanto Nova Friburgo e Petrópolis fazem parte, que tem a proposta de, até o final desse ano, construir um manual. E aí, na matéria, a gente vê a importância de se trazer o conhecimento lá do Japão, de outro estado. A Raquel comentou aqui, né, que o pessoal vem de Brumadinho e traz uma experiência. Essa troca de experiência é essencial, né, Major? E aí te pergunto, qual é a expectativa, em que medida você acha que é possível trazer um manual com as diferenças que existem entre os municípios, mas agregando conhecimento para fortalecer esse intercâmbio de conhecimento? Quando o edital foi aberto, a gente lá em Paraíba do Sul já observou que realmente seria muito importante participar, porque entende realmente que tem que ter uma intersetorialidade das secretarias, tem que juntar ali vários setores, várias áreas para poder solucionar o problema. Não adianta a Defesa Civil atuar ou somente obras atuar, então a solução passa por vários, né, setores. Então, lá em Paraíba do Sul, por exemplo, a gente tem um problema que é hidrológico, né? A cidade cresceu às margens do Rio Paraíba do Sul e isso gera alguns transtornos quando, né, a gente está num período como agora de cheia, né? E a gente observou ali que realmente não dá para a Defesa Civil sozinha trabalhar esse assunto. É um tema que abrange mais órgãos e isso vai ser fundamental. A gente está com uma expectativa muito grande na cidade de que realmente tenha um impacto positivo, que a gente consiga realmente reduzir os nossos riscos lá e ter uma cidade mais resiliente, que consiga realmente receber os impactos, né, dos eventos adversos, mas não ter, né, tantos estragos. Com relação a Friburgo, né, a participação lá da JICA, né, que é a agência japonesa, é fundamental. Japão, a gente já encontraram algumas soluções para lidar com a água, né? A gente vai precisar aprender a aceitar o fluxo da água, né? Sim. Então, assim, eles têm uma experiência muito grande lá e eles trazendo isso para cá, esse contato com órgãos internacionais também é fundamental, porque traz experiências que já foram vividas lá, que deram certo, que podem ser aplicadas aqui de forma rápida, né? E, Raquel, Petrópolis também está participando desse projeto do IRRD Cidade para a construção desse manual. E uma das questões muito importantes desse processo de produção do manual é a participação comunitária, né? E olhando Sim. principalmente para a questão do mapeamento, porque Petrópolis não vai ser exatamente igual a Nova Friburgo, nem vai ter sempre a sua peculiaridade. Eu queria que você falasse um pouco em detalhes, assim, como é que é a participação comunitária em olhar os problemas locais, né? E conseguir expressar de forma clara, como a Karen falou, com todo o conhecimento do território que nenhum gestor vai conseguir ter sem morar ali, né? Então, através das reuniões que são feitas junto aos moradores, a gente começou a levantar
os maiores riscos e vulnerabilidades da comunidade, né? Então, isso foi primordial para o trabalho da equipe que propôs o projeto do DUI-RRD, né? Porque é um trabalho conjunto feito entre o poder público e junto com a comunidade. Então, primeiro, a gente levantou todos os problemas do bairro. E todas as nossas reuniões de moradores, dos voluntários, o principal problema era o descarte irregular de lixo, principalmente, né? Descarte irregular de entulho, ocupação desordenada das encostas, né? Então, obras irregulares, tudo isso entrou no nosso mapeamento. Então, a gente fez esse levantamento e, através disso também, a gente conseguiu atrair algumas parcerias com algumas instituições importantes, como a UERJ, que fez um trabalho aqui com os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo de Petrópolis, na comunidade, pensando soluções práticas que pudessem ajudar a resolver essas questões dentro do nosso bairro. A gente conseguiu também que uma mestranda em Geografia da UFRJ fizesse o trabalho dela dentro do nosso bairro, dentro da comunidade. Então, a gente conseguiu atrair a academia para dentro do bairro para nos ajudar a pensar em soluções, porque a gente entende que a solução ela existe, né? E muitas vezes, para uma pessoa que é leiga, ela não sabe como resolver essa questão. Então, a gente juntou tudo. A gente juntou a comunidade, nós juntamos o poder público, nós juntamos as parcerias das instituições para nos ajudarem a pensar essas questões todas. Então, quando surgiu essa ideia do edital, do DUI-RRD, né, a gente começou a fazer reuniões intersetoriais com a comunidade, com as instituições, com as secretarias do poder público e, como o Major Vinícius bem colocou, não somente a Defesa Civil, mas a Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente, a CONDEP, que é a Companhia de Desenvolvimento da Cidade, que é responsável pela limpeza urbana, pensando em soluções de coleta seletiva, né, pensando em soluções para a Secretaria de Obras, que é muito pensando em, por exemplo, termos bueiros inteligentes, né, que pudessem drenar de fato a água que desce das encostas com uma vegetação correta para aquela região, de acordo com a topografia. Então, assim, foram várias questões que foram pensadas dentro desse projeto para compor esse manual que vai ser produzido a partir de agora, né? E eu fiquei muito feliz de ter visto o meu bairro, Caxambu, ter sido contemplado nesse projeto, no projeto de Petrópolis, porque é uma área que tem algumas peculiaridades. Nós temos uma parte do bairro que é muito urbana, né, mas que tem poucas casas. Nós temos uma área do bairro que é muito ocupada de forma irregular até, né, com muita vulnerabilidade, e nós temos uma outra parte do bairro que é rural. Então, o bairro ele é dividido em 3 aspectos diferentes, né? Então, a gente tem que pensar para uma mesma região, pensarmos soluções diferentes que atendam a todas essas regiões do bairro, né? A questão do uso de agrotóxico, a questão das queimadas, né, que acontecem no período de estiagem, a questão da proteção das encostas, né, a questão da drenagem, obras que proporcionem drenagem para a comunidade, para evitar que a água ela siga o curso que ela não tem que seguir e acaba atingindo a casa das pessoas. Então, isso tudo foi pensado de forma intersetorial entre comunidade, algumas instituições e também algumas secretarias do poder público, em especial a Defesa Civil, que fez toda essa articulação. Só reforçando aqui que o DUI-RRD Cidades é um projeto que acontece a partir de um edital, uma parceria da Fiocruz com o Ministério das Cidades, que está em andamento nesse momento, e a gente está acompanhando com bastante interesse. E aí, Major, tem uma fala do Alexandre, que ele diz assim, que os serviços de saúde ficam tensionados. Eu comentava aqui com vocês que a nossa equipe de reportagem foi a Petrópolis, logo depois de uma das chuvas dos últimos anos que arrasaram a cidade. A gente viu o posto de saúde absolutamente soterrado e funcionando, o SUS respirando com a ajuda de aparelhos ali junto com a população, né? E aí isso é uma questão para a Defesa Civil, né? Porque a cidade, o Estado, com letra maiúscula, precisa continuar operando. Como é que se enfrenta esse desafio
com essa dinâmica de chuvas, principalmente, cada vez mais frequentes e com espaços de tempo. Você nem se recuperou de uma chuva, Petrópolis é um exemplo disso, né? Se não se recuperou de uma chuva, já vem outra. O planejamento ele tem que ser feito previamente. A gente hoje tem que fazer um plano de contingências que vá prever tudo isso, né? Apesar das mudanças climáticas, como a gente já comentou aqui muitas vezes, elas estarem superando a expectativa. Então, você planeja um cenário de desastre, só que esse cenário, às vezes, ele é maior do que aquilo que foi planejado pela própria Defesa Civil. Por exemplo, eu tenho num local meu lá de risco de desastre, nós temos uma unidade básica de saúde dentro de uma área que é a área de inundação. Então, é uma unidade que fica parada no momento em que o rio está com algum tipo de alteração. Uma coisa importante, né, Major? Falar em remoção não é algo simples de se tocar, é um assunto super delicado, né? Fica-se numa fronteira ali do desrespeito a quem reside ali, ao mesmo tempo dos riscos que estão postos e são inevitáveis, né? Sim, a remoção hoje realmente é algo que não é impensável hoje a gente está falando sobre remoção. Adaptação realmente ao evento climático. Como eu falei aqui, a gente tem que se adaptar, a população adaptar, né, para poder receber aquele impacto e não ter ali nenhum tipo de dano maior. Né? A gente passa pelas questões habitacionais, né? Eu acho que o trabalho hoje dos governos locais é mais, como eu comentei anteriormente, de impedir que as áreas vulneráveis aumentem. Então, a gente tem que tratar de resolver o que nós temos de problema e impedir que nós tenhamos, cada ano que passa, uma área ali que a gente marca no nosso mapa lá, mais vermelha, maior ainda, né? Aumentando a cada ano que passa. Acho que o trabalho do governo local é isso, impedir que isso aconteça. E, Karen, antes que a gente já está chegando no finalzinho do programa, eu queria trazer que você falasse um pouquinho do Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente, que vai acontecer. Quero que você dê o serviço aí, com o tema A Luta da Saúde Coletiva frente ao colapso ecológico, soberania, justiça e conhecimento para a transformação. Quando acontece, onde, quem quiser participar, faz como? Esse é o terceiro CIPSA, organizado pelo GT Saúde e Ambiente da Brasco. Esse ano a gente conta também com outros grupos temáticos, como Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A segunda versão ocorreu em 2014 e de lá para cá muita coisa na questão de saúde e ambiente se agravou, né, de uma maneira muito grande. A gente vê a própria questão da pandemia de Covid-19, né, que tem a sua relação ambiental, mas, acima de tudo, como naquele episódio da pandemia, traz a questão do negacionismo climático, né, e quanta gente que morreu por conta dessas informações falsas, né, propagadas. Então, o simpósio ele vem nesse espírito, né, de tudo que ocorreu nesse período, e a gente também preserva, né, assim, valoriza muito, e é um princípio nosso organizativo dos movimentos sociais, das lideranças comunitárias estarem com a gente nesse processo de construção, né? Então, de propagar esse conhecimento, mas principalmente, né, propagar iniciativas aí de soluções, né? Então, como a Raquel aqui, que eu espero contar, e o Major nesse simpósio. Então, convidando a todos a participarem do simpósio e acompanharem também 27 a 29 de maio na cidade de Cuiabá, que foi escolhida também por vários movimentos populares por conta da questão ambiental ali também muito grave. Tem vários biomas, várias atividades econômicas que também tornam, né, o ambiente ali muito propício a esses desastres, né? E aí, assim, só uma questão a mais, assim, na questão da prevenção, né? Ainda que seja uma prevenção ainda muito primária, mas fundamental, né? Porque a gente está falando aqui de prevenção já de situações na iminência, né? Toda essa questão de adaptação precisa de recurso. A gente tem um plano nacional muito bom, mas precisa de recurso. E a gente também pensar em políticas, de fato, de valorização das populações do campo, da floresta, das águas, né? Então, é preciso, sim, fazer reforma agrária, né? Não tem como a gente ter grandes extensões de terras improdutivas. Isso não só é inconstitucional, como é um problema ambiental muito grave, né? De valorizar também as demarcações das terras dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que são reconhecidamente protetores da natureza, de preservar a biodiversidade, preservar as nascentes, né, da água que a gente bebe nas cidades, né, do alimento também que a gente come nas cidades. Então, o problema precisa ser integrado também
nesse sentido. É importante dizer, né, Karen, muitas vezes o argumento da economia, né, a monocultura sustenta a economia, é reforçado diariamente nos veículos de comunicação e é plenamente possível sustentar a economia com outro formato de produção, né, e que você não degrade o meio ambiente da forma violenta como tem acontecido. Né? Exatamente. E só lembrando assim também que esse ganho econômico todo, quando a gente vê do setor do agronegócio, tem vários incentivos, né? O agrotóxico, que é uma ferramenta do agronegócio, não paga imposto para comercializar. Também, né? Para onde vai esse recurso, né? Exatamente. Então, a gente tem essa questão econômica prevalente, mas também a gente desmistificar, porque, por exemplo, os danos ambientais, né? O recurso que se gasta para fazer mitigação, para fazer adaptação, está vindo, não entra nessa conta aí do benefício econômico do agronegócio, né? Então, a gente tem o ônus, por um lado, que é o nosso, da população, e os benefícios econômicos para as grandes empresas. E o pequeno agricultor produz alimento, né? Produz o que chega na nossa preserva mesa, né? a natureza, precisa preservar. Então, é importante a gente se voltar para o campo também. Vou finalizar o programa com essa sua fala, que eu acho que é uma deixa importante. É por aí que se começa, né? Pensar no futuro é pensar na preservação do meio ambiente em primeiro lugar. Quero agradecer muitíssimo, Raquel, a sua presença aqui com a gente, ainda que remotamente. Em breve a gente deve se encontrar numa outra oportunidade para tratar desse tema de novo. Major, prazer enorme estar com você. Karen, muito obrigada pela presença de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, é um dos nossos canais parceiros. Se você quiser e puder compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o nosso próximo programa. A gente se vê.